Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, hoje vamos levantar uma questão muito delicada, digamos assim, porque quando a gente não tem conhecimento, tudo essa informação ela vira cilada, certo? Vocês têm que entender isso rapidamente. Quando não se tem o conhecimento, toda situação ela se torna uma cilada. Hoje nós vamos falar especificamente sobre reencarnação. A reencarnação ela é uma falsidade ideológica. Essa reencarnação, ela vem da palavra encarnar, do verbo encarnado. Lembrando que todos nós temos direito a uma palavra só, a palavra da vida. Nós temos direito de falar uma vez. Você automaticamente, se você quiser entender, você não consegue falar duas vezes a mesma palavra. Você fala uma e depois fala outra, e isso te dá uma sequência, uma estrutura frasal única. Então isso significa que você só tem direito de uma palavra, né? E vai dando sentido a ela de acordo que você vai entendendo as coisas dentro do seu corpo pelo ato consciente. Então não existe essa ideia de você reencarnar, de reencarnação, não existe. Porque reencarnação seria a união de dois corpos, de duas ideias no mesmo lugar. Não funciona isso. Cada um de nós temos uma direito só à palavra. Lembrando de uma coisa, existe situação, né, aonde um ser independente de corpo, ele pode muito bem trazer uma palavra, mas não duas palavras, mas no sentido do poder de Deus. Vamos fazer um gráfico que aí isso se torna mais bom para a gente compreender. Ok? Olha só. Reencarnação. Aqui nós temos a palavra da vida, certo? Vamos fazer em sequência para a gente entender isso. A encarnação, ela vem daqui, palavra, ela volta aqui e forma a vida no corpo. Por essa consciência física, ela forma a palavra da vida, certo? Palavra da vida, certo? Sempre voltando, porque em determinada situação a falsidade alcançou até o fim, os confins da terra. Essa formação, ela é uma formação do antissocialismo, do anticristo. Que lembrando de uma outra situação, se fosse a de Deus, ela ia trazer aqui, né? Se fosse uma formação divina, trazer aqui espírito, corpo e Cristo aqui embaixo, tá? Então formaria aqui palavra da vida. Essa é a formação antes que Jesus viera sacrificar Emanuel, certo? Antes que Jesus viera sacrificar Emanuel, quando ele sacrificou Emanuel, que é aqui embaixo, logo aqui no anticristo,
certo? Depois que ele vier a sacrificar Emanuel, essa aqui formou uma informação. Ela formou essa formação aqui, né? Sempre saindo do sexto para o sétimo milênio. De uma determinada situação, o Cristo ele vai ficar em uma coluna, certo? Em uma estrutura, em uma coluna, dessa forma. Que ele vai ficar entre do sexto para o sétimo, do quinto, do sexto para o sétimo, aqui seria o sexto milênio, certo? E aqui veria o sétimo, né? Dessa forma. Então, irmãos, essa situação, o corpo ele tem direito a isso aqui. Ele tem direito da palavra da vida, uma única palavra. Isso aqui seria o verbo que Emanuel tinha encarnado e que Jesus viera a sacrificar. Depois que Jesus vier a sacrificar a Emanuel, nós ficamos sem palavras da vida. Nós não temos mais palavra da vida. Nossos corpos caiu na divisão de bem. Então nós tínhamos que produzir as nossas próprias palavras da vida. O que seria a própria palavra da vida? A gente sempre dizer a verdade na presença do corpo. Quando ele vai se mover aqui no Cristo, ele vai ser ato consciente. Ato consciente de um corpo comum ou ato consciente do poder de Deus, ou ato consciente do poder. Essa aqui é a formação que a gente, dos líderes religiosos, né? Aqueles que têm um grupo, aqueles que têm consciência em Cristo, eles têm uma habilidade para desenvolver e não obrigando as pessoas muitas das vezes a fazer reencarnar a palavra do sacrifício do corpo vivo. Lembrando, se Jesus vier para cá, certo? No lugar do Emanuel, é o que aconteceu. Ele veio aqui, está no lugar do Emanuel agora. Veja que ele sacrificou Emanuel. Essa situação aqui, ela vai com outro corpo, ele vai gerar duas ideias, uma sua e uma dele. Uma sua e uma dele. Tá vendo? Duas físicas. Ou seja, para você, ou você dá a sua vida para ele, ou você vive a sua vida, ou você dá a sua vida para ele. Porque aqui no corpo só tem uma vida aqui, certo? Só tem uma vida. Então, um desses daqui vai ficar sem vida, porque um desses daqui é a imagem do corpo sacrificado, o anticristo, o antissocialismo. Ou você dá a sua origem para ele, a sua vida. Nessa causa, irmãos, ela pode muito bem representar o ato consciente do corpo comum e o ato consciente do poder de Deus para representar o Cristo. Você se torna um líder aqui. Você pode, quando você dá a sua vida, você pode dar para esse aqui, certo? Você pode dar a sua vida para esse. Mas para a imagem do corpo sacrificado, falsidade, não. Corpo sacrificado, não. Antes que ele vier a sacrificar aqui, você pode dar a sua vida para esse aqui. Tá vendo? Você pode dar a sua vida para esse, para representar o Cristo, o poder de Deus, o ato consciente. Mas agora, para outro corpo sacrificado, não. Isso é reencarnação. Toda reencarnação é falsidade. Agora, irmão, como que a gente faz para a gente viver no mundo, você entender exatamente que esse espírito aqui, ó, ele vai voltar aqui e formar ato consciente. Mesmo que você tenha uma vida passada, ela não vai trazer a memória física da sua vida passada. Você aprendeu inglês, você aprendeu na sua vida passada, você aprendeu inglês, você aprendeu outra língua, você aprendeu ser um doutor, você aprendeu... Não vai trazer
para isso aqui, porque vocês estão divididos, o corpo e o espírito estão divididos. Quem governa é o espírito. E, olha, tudo que você fizer aqui, você faz para Deus, até mesmo sem consciência. O que eu quero dizer com isso? Até mesmo as pessoas mais simples, mais inocentes, ela adora a Deus. Tudo que ela faz, ela adora, ela faz para Deus. Porque não existe como você voltar aqui e se engrandecer. A gente até tenta, sabe? Mas não dá, porque o Cristo aqui, ó, ele mostra que nós somos espírito, que a gente não somos vida, mas sim é espírito. Aí quando a gente entende isso daqui, a gente volta aqui e forma ato consciente, certo? Você vê que eles estão divididos, isso que eu quero que você entenda. Não tem encarnação nenhuma, não. Esse espírito está limpo. Agora, quando ele gera alguma coisa errada, faz uma coisa errada, ele gera ato consciente aqui. Porque esse daqui é que vai mostrar a ele o inferno. Suas emoções, os seus maus comportamentos, o seu sentido. Mas até aqui você vê que ele está desabitado do corpo, vê que ele está desabitado. Cristo está falando que ele não é encarnado. Ele está falando que ele não tem vida. Ele é espírito, ele é igual a Deus. Deus é espírito. Aqui, ó. Vem aqui, você vê que ele é espírito. Esse aqui também é espírito. Esse aqui é Deus. Esse aqui é espírito de um corpo comum. Então, não tem esse negócio de encarnação. Nosso espírito é limpo. Quando a gente morre, nós morre purificado. Nós morre limpo. Se você gerou atos consequentes, você leva também com ele as consequências, porque esse poder que está em ativo, ele não vai deixar você impune das suas irresponsabilidades social, ok? Agora, se alguma vez você fez o bem, você sempre vai ter a sua vida normal, de simplicidade, não existe nada mais, nada menos. Todos esse espírito aqui, ele vai educar esse aqui. Ele tem um poder sobre o bem e sobre o mal. Ele tem um poder sobre o bem e sobre o mal. É quando Jesus sacrificou Emanuel, no livro de Caim, Deus mostrou para Caim que ele ainda ia continuar no governo de Emanuel. Ele falou isso porque ele disse, olha, veja, Caim, o bem e o mal já eis a porta, cabe a você dominar sobre ele. Deus falou isso para Caim. E Caim entendeu que a responsabilidade social era de cada um dos corpos, certo? Em situação, essa questão de Jesus em Emanuel, ela é uma intervenção divina. Se ela é uma intervenção divina, ela está fora dos nossos alcances, como um corpo comum, entendê-la completamente, digamos assim. Então, aceita às vezes a situação que esse é Satanás e que ele veio governar no lugar de Emanuel, tirando dele a palavra da vida. Aceita isso, irmão. É que aí você fala, o que sobrou? A responsabilidade social, a palavra da vida de cada corpo em comum. Mais uma vez, é isso que restou. Essa imagem aqui, você vai escolher dar a vida para ela, não. Se você vai dar a vida para ela, faz uma coisa boa, irmão. Ato consciente do poder de Deus, ato consciente do corpo. E você corre desse jogo de emoção, de falsidade, busca conhecimento. O conhecimento vai te dar sabedoria, ok? Ele vai te colocar num lugar bom, amigável. Ele vai te representar bem, ok? Toda essa situação sempre eu gosto de deixar bem claro, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é uma falsidade ideológica. O que vai restar para nós é a palavra da vida, ok? É a palavra da vida. Aqui nós vamos voltar aqui, deixa ela voltar aqui para dar consciência para nós, para cada um de nós. Então, reencarnação não existe, que o nosso espírito, ele está desabitado, ele está desligado dos atos emocionais do corpo, ok? Não existe reencarnação. Nosso espírito é limpo, ele é purificado. O que existe, o que Deus tem para nós é que esse aqui vai preservar a origem do que ele viera criado no paraíso, ok? A vida eterna do homem está ligado a essa origem, a essa semelhança de Deus.
ele é isso aqui, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.